Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao Pentecostes, a grande festa em que recebemos o Espírito Santo. Para bem compreendermos, é necessário regressarmos um pouquinho. Lá atrás, quando fomos criados, no livro do Gênesis, lá vem escrito que o Espírito pairava sobre as águas. E aí Deus pega a terra, molha na água, faz o barro, e ali, depois de ter feito o barro, Deus faz o ser humano, um bonequinho na verdade. E depois do bonequinho estar pronto, Jesus pega o nariz do bonequinho e sopra lá dentro. E aí aquele bonequinho ganha vida e se torna uma pessoa. E aí continua a caminhada. Depois vamos ver uma outra passagem bíblica, é claro que aqui estou resumindo, mas veremos uma outra passagem bíblica onde vai estar escrito que um profeta corria porque uma rainha queria perseguir, estava perseguindo e queria matá-lo. Então ele vai para cima do monte. Estando lá em cima do monte, Deus diz que falaria com ele. Aí vem o terremoto, nada. Vem fogo, nada. Vem diversos desastres naturais, nada de Deus falar com ele. Até que de repente vem uma leve brisa suave. Ele cobre a cabeça, sai e Deus ali estava e conversa com ele. E aí depois Deus percebe a necessidade de não mais ficar usando uma pessoa como interlocutor, falando com um para que este um pudesse falar com os outros. E aí Deus resolve se fazer homem. E aí vem o anjo ao encontro de Maria. Fala com Maria que ela vai dar a mãe ao Emanuel, Deus conosco. Mas como pode, se eu não conheço homem algum? A sombra do Altíssimo te alcançará. E aí vemos uma passagem onde a sombra do Altíssimo faz com que ela se torne uma mulher gestante, gerando o Emanuel, Deus conosco. Ele nasce, começa sua vida pública no encontro com seu primo João Batista. João estava batizando as pessoas. E aí quando ele chega, João olha para ele e fala: olha, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Nem para ser escravo dele eu sirvo, porque quem desamarrava as sandálias era o escravo. Então nem para ser escravo desse homem eu sirvo, de tão grande que esse homem é. Eu vos batizo com a água, mas vai vir aquele que vos batizará com fogo. E aí está ele lá, o Emanuel. E aí João, que é o profeta, que a gente chama de dobradiça, ele é o último profeta do Antigo Testamento, e ele já vai passando para o Novo, e ali ele faz os batismos com a água. E aí agora aquele que vem, que é o filho da promessa, aquele que vem para batizar com fogo, é o mesmo que diz assim: meu sonho é que já tivesse tudo pegando fogo, mas ainda não está. Então vamos pôr fogo no parquinho. Aí ele começa a trabalhar, e aí ele começa a fazer um processo. Se fomos já criados do barro, agora ele começa a fazer um processo de remodelar este barro, ao ponto de fazer perceber que o caminho de salvação perpassa pelo caminho de humanização. E aí ele começa a ensinar o ser humano a arte de ser ser humano. Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Se alguém bateu no seu rosto do lado direito, oferece o lado esquerdo. Ele começa a catequizar as pessoas. Pedagogicamente ele vai remodelando cada um. E aí ele vai deixando claro: olha, eu estou convosco,
mas vai chegar o momento em que eu voltarei para junto do Pai, e Ele vos enviará o Paráclito, o defensor, o seu advogado, aquele que vai falar quando você não tiver palavras para falar, aquele que vai guiar os seus passos quando as suas pernas estiverem cansadas. Ele virá ao vosso encontro. Ele foi preparando o ser humano para receber. Ele foi modelando e remodelando os seus discípulos para que eles pudessem compreender a profundidade desta terceira pessoa da Santíssima Trindade. Percebam que pedagogicamente vem sendo revelado a Trindade. E aí, quando Jesus ressuscita, passa pela cruz, morto, enterrado, ressuscitado, agora todo mundo dentro de casa, com a porta e a janela fechada, com medo das perseguições. E aí dizem que ele entrou. Quando ele entra, a paz esteja convosco. Como já vimos lá atrás, nos primeiros domingos da Páscoa, não é a paz em termos de estar bem, mas é uma paz no sentido de saber onde você colocou a sua confiança. O mundo pode desabar na sua cabeça, mas você não precisa se preocupar. Quem é a sua âncora? Quem é o alicerce da sua casa? Quem é o alicerce da sua vida? Se for Deus, não precisa desesperar. Ele está contigo. Mas se não for Deus, então comece a descabelar. Porque se não for Deus, tudo vai dar errado mesmo. Então quando ele chega e fala, paz esteja convosco, é porque ele está reafirmando. Não se preocupem, não fiquem com medo das perseguições. Eu tinha dito para vocês que elas aconteceriam, mas eu estou convosco até o fim. Até o último dia eu estarei convosco. Depois de ter dito isso, ele simplesmente vai olhar para todos eles e vai soprar. Depois que ele sopra, ele diz: receba o Espírito Santo. Perceba a delicadeza da pedagogia de Deus. O Espírito pairava sobre as águas. O nosso corpo tem quantos por cento de água? O Espírito pairava sobre as águas. Utilizando esta água, pegando com a terra, se faz barro. E ali é feito o ser humano. No momento em que Deus sopra na narina daquele bonequinho, Ele coloca algo dele lá dentro. E se Ele coloca algo dele lá dentro, é a vida. Por isso estamos vivos. Por isso sentimos falta de algo. E que às vezes não compreendemos que algo é este. E aí começamos com aquelas, desculpe-me a expressão chula, com algumas palhaçadas, de falar assim, eu até hoje não encontrei a tampa da minha panela. Mas você não vai encontrar. Você não vai encontrar a tampa da sua panela, porque você é uma panela perfeita, completa, desde o nascimento. Até agora eu não encontrei a minha parte da laranja. Você também não vai encontrar, porque você já é laranja completa. Deus não faz nada pela metade. Pare de hipocrisia. Pare de depender emocionalmente das pessoas. Você já é completo e perfeito de natureza. O problema é que aí entra a carência. E aí colocamos a carência lá em cima no topo. E aí eu acho que eu preciso de alguém para me fazer feliz, sendo que a única pessoa que pode me trazer a alegria é Deus. A felicidade, como veremos, ela é passageira. Eu não dependo do outro para ter a alegria, eu dependo de Deus. Eu não dependo de um outro para ser completo, eu dependo de Deus. É Ele quem me completa, é Ele que é meu tudo. Só que às vezes nós não percebemos isso e ficamos mendigando amor. Aí eu saio daqui e vou para colar, saio de lá e venho para cá e vou andando, perambulando atrás de pessoas e de amores que possam me satisfazer.
E aí quando eu me assusto, já estou com 80 anos e já tive 30, 20, 15 relacionamentos, nenhum deram certo, e a culpa é de todas elas, todas aquelas mulheres com quem eu me relacionei não deu certo. A culpa nunca é nossa, vocês já perceberam isso? Nunca sou errado, é elas que não prestam. Mas eu esqueço de perceber que o meu dedo também não presta, porque o meu dedo só vai atrás de onde... Que é eu que estou indo à procura, é eu que estou carente ao extremo, procurando alguém para me satisfazer. Então, na verdade, o problema não está no outro, está em mim. Porque eu estou entregando aquilo que é mais sagrado que eu tenho para o outro, mas o outro não vai suprir, porque assim como eu sou limitado, o outro é limitado. Assim como eu sou falho, o outro é falho, mas Deus não. O Espírito pairava sobre as águas. A terra com a água, barro. E aí vamos escutar assim: tu és pó e ao pó há de voltar. Tu é terra e para a terra vai voltar. As pessoas que morreram, foram sepultadas, você pode ir lá cavar o buraco, daqui a alguns dias você vai descobrir que foi decomposto, acabou, não resta mais nada. E às vezes a gente vai prendendo ao poder, se prendendo à ganância, se prendendo à soberba, mas tudo isso vai ficar na terra. E aquilo que é de Deus, que deveria voltar para Ele, que é o dom da vida, às vezes não volta, porque Deus está no céu. Às vezes esse dom da vida, que é a nossa alma, vai para o inferno, não porque Ele manda, mas porque a gente quis ir. Veja que Emanuel, Deus conosco, Ele vem remodelando para nos devolver a nossa dignidade, a dignidade de ser humano, porque quando eu preciso mendigar amor, significa que eu estou perdendo a minha dignidade. Quando eu preciso ser carente ao extremo e ficar correndo atrás dos outros para aceitação, quando eu preciso da validação do outro, eu estou perdendo a minha dignidade, porque eu estou deixando de ser quem Deus espera que eu seja para agradar o outro, sendo que eu deveria me preocupar em agradar exclusivamente a Deus. Por isso que Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Ele vem nos remodelando. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos, por que atiramos pedras uns nos outros? Todos nós falhamos, por que eu só vou olhar para a falha do outro? Veja que Ele vai modelando, se bateu de um lado, apresente a outra face. Pare com as brigas, pare com as picuinhas. Modere a língua, eduque os sentimentos, as emoções, as vontades. E aí agora, Ele chega e sopra o Espírito Santo. A quem os pecados forem perdoados, eles serão perdoados. Mas a quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Mas veja que aqui está intimamente ligado à oração. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. E lá na oração do Pai Nosso, como nós já refletimos esses dias para trás, lá está escrito que você será perdoado conforme o perdão que você der. Se você não está perdoando o irmãozinho, você não será perdoado por Deus. Ah, mas Deus é misericórdia, Ele vai me perdoar. Não, porque Ele não é falso. Se você o problema é seu, mas Deus não é. Se você não quer perdoar o outro, você não será perdoado. Isso está na oração do Pai Nosso. Você recebeu o Espírito Santo, o sacramento da crisma. Aí vocês vão perceber a dura que eu dei semana passada sobre o batismo, de famílias que querem brincar com o sacramento, chamando protestantes para serem padrinhos. Nós não brincamos com o sacramento. O sacramento para nós é algo sério, porque nós estamos nos configurando a Cristo. Passamos pelo batismo e vamos receber o fogo do Espírito na crisma. Para nós não é brincadeira de criança. Quem quer brincar, procura outra igreja. Tem muitas por aí. Vai brincar lá fora. Aqui dentro a gente não brinca com Deus, porque Deus nunca brincou conosco. Ele se entregou na cruz
por amor a nós, e isso não é brincadeira. E aí tem pessoas querendo brincar com algo sério. Os sacramentos para nós católicos não é brincadeira. E eu sei que a minha fala de semana passada desagradou muita gente, e eu não estou nem um pouco preocupado, porque eu sei que tem muita gente aí com raiva já de mim, porque eu falei que aqui padrinhos têm que ser católicos. Isso está nas leis da igreja. E eu sei que tem famílias que ficaram com raiva porque querem trazer os amigos que são protestantes. Eles podem participar da cerimônia. Padrinhos não serão. Não serão. A igreja não permite, porque nós não brincamos. Eles não acreditam que é sacramento. Para eles é uma apresentação. Eu respeito, mas eu também exijo respeito. Quem quer brincar, brinque lá fora. Aqui dentro não. Perceba que toda linha que eu estou explicando para vocês da Bíblia não se contradiz. Até agora Deus não fez nenhuma contradição. Muito pelo contrário, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento vem sendo reafirmado com Emanuel, Deus conosco. Em todos os momentos, Jesus vem mostrando a face de Deus, aquele mesmo Deus que a gente vê revelado no Antigo Testamento. Só que agora Ele está caminhando com o povo. Quando Ele sopra sobre as pessoas, sobre os discípulos dando o Espírito, Ele resgata o perdão, aquilo que já foi ensinado com o Pai Nosso por Ele. E aí vem uma parte importante, catequética, que a gente precisa descobrir e que muitos não sabem. Porque depois sai daqui, vai para outras igrejas e fala assim: agora eu conheço Jesus porque eu leio a palavra. Você não leu enquanto católico porque não quis. Porque você colocou lá no Salmo 90 aberto para pegar poeira. Aqui na igreja a gente fala sobre a Bíblia. Em todos os momentos vocês vão me escutar falar sobre a Bíblia. E aí vocês vão descobrir que na Quinta-feira Santa, na missa da unidade, que é presidida pelo bispo, são apresentados 3 óleos para o bispo abençoar. O primeiro é dos catecúmenos, que é o óleo que nós vamos usar quando a criança vai ser batizada. Depois é apresentado para ele o óleo dos enfermos, e ele vai abençoar o óleo que nós vamos usar quando visitamos os enfermos. O terceiro óleo é o óleo do Santo Crisma. Aí destampa a vasilhinha do óleo, ele impõe as mãos, começa a oração, de repente ele para a oração e sopra no óleo. Novamente o sopro, trazendo de volta tudo aquilo que nós já meditamos aqui da Sagrada Escritura. A liturgia está inebriada da palavra e a palavra inebriada da liturgia. Não há possibilidade de você participar de uma missa católica e não perceber a Sagrada Escritura em seus detalhes, em seus símbolos. Quando o padre entra, ele não olha para as pessoas, porque o foco não são as pessoas. Porque se o padre começa a olhar para as pessoas, quem ali vai ser o parâmetro para saber sobre a salvação? Se todos nós somos falhos, o foco precisa ser Cristo. Que assim como lá atrás, em Abraão, Deus pediu o sacrifício de seu único filho, Isaque, e Abraão construiu um altar para sacrificar o seu único filho, e no último instante Deus disse: para, Abraão, pega lá o cordeirinho e vamos sacrificar o cordeirinho. Aí agora o cordeiro sacrificado que estava escrito lá atrás é Jesus Cristo. Por isso a gente não brinca com sacramento. E aí é por isso que a gente entra olhando para esta mesa. Enquanto o povo olha para o padre olha para esta mesa. Porque quando ele chega, a primeira coisa que ele faz ali é se inclinar e beijar aquela mesa. E quando ele levanta e pega o microfone, ele não deve falar bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Não. A primeira saudação tem que ser bíblica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque nós nos reunimos em nome da Trindade Santa. Nós estamos aqui por causa dele. E perceba que isso não exclui as pessoas, porque quando você traça o sinal da cruz, você está se abraçando. A cruz abraça o universo, a cruz abraça o mundo, a cruz nos abraça.
não é uma exclusão, muito pelo contrário, no abraço da cruz somos incluídos pelo amor. No momento em que o padre faz o sinal da cruz, o primeiro hálito que sai ao dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o envio do Espírito Santo sobre todos que estão aqui. Ali é a primeira parte, ali começa a transubstanciação, ali começa o momento em que todos nós seremos preparados para compreender pela ação do Espírito Santo a palavra que se faz pão e será entregue para todos nós. Começa ali, com aquele Espírito enviado pelo hálito do sacerdote, que começa a celebração. Podem reparar que no momento da consagração, o padre, está escrito naquele livrinho lá que a gente utiliza, que se chama missal. Lá está escrito assim: incline-se para falar as palavras de Jesus. É uma ordem. Então o padre, isso não é com vocês, o padre pode perceber que na hora que ele vai pegar a hóstia, lá está mandando, não é porque o padre quer, lá manda o padre se inclinar para poder falar as palavras de Jesus, porque o hálito dele vai ficar próximo e através do hálito começa o processo de transubstanciação. Agora nós escutamos aqui também dizer que eles estavam reunidos, e foi como se tivesse vindo uma ventania, e esta ventania, este vento entrou, e aí ele começa a se dividir como línguas de fogo caindo sobre as pessoas. Ali vai acontecer o batismo do Espírito que foi dito lá atrás por João Batista: eu não sou digno, eu batizo pela água, mas vai vir aquele que batiza pelo fogo. Agora chegou a hora, ele está ali, e ele começou o processo do batismo. Por isso não tem como brincar. E depois que aquele povo é batizado, que os discípulos e a virgem são batizados pelo fogo, eles começam a falar em línguas que eles antes não sabiam. Mas prestem atenção, a glossolalia existe. Falar a língua dos anjos é possível. É possível falar outras línguas pela ação do Espírito? É possível, está aqui. Só que o que a gente precisa entender é que hoje é muita mania, muita moda por aí, de você dobrar a língua e começar a fazer sons, parecendo até crianças que estão aprendendo a falar. E aí vira e fala assim: isso aí é a língua dos anjos, oh glória. Fulano é ungido, sabe falar em línguas. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque quando a gente foge da Bíblia, a gente inventa muita coisa. Porque o anjo, apareceram 3 anjos para Abraão e para Sara, conversaram com eles, eles entenderam. Aí disse que a Sara ia dar à luz a uma criança. Depois o anjo aparece para Zacarias. Zacarias entendeu o que o anjo estava dizendo. Ele entendeu e teve dúvidas, por isso que ele perdeu a voz. Mas ele entendeu. Depois o anjo aparece para Maria. E aí fala assim: aqui, você vai ser a mãe do Salvador. Como? Se eu não conheço homem algum? Ela entendeu, senão ela não tinha perguntado. Ela não tinha retrucado. Ela entendeu. O anjo aparece em sonho para José. E fala assim: aqui, abandona sua mulher não. Volta, fica com ela, protege. Porque ele é o filho do Altíssimo. O que José faz? Volta, pega Maria e vai cuidar de Maria. Ele entendeu. Se a língua é dos anjos, eu preciso entender. De repente eu posso estar falando aqui alguma coisa e mandando vocês catar coquinho. E eu sei: oh glória, é unção pura. E eu estou mandando vocês passear lá não sei aonde, vocês: oh glória. Se Deus te deu o dom de falar a língua dos anjos, Ele vai fazer alguém aparecer com a língua da tradução. Porque quando Ele fala, não é para esconder, mas é para orientar. Não é para brincar, mas é para nos levar à perfeição. Como eu posso caminhar se eu ainda não estou enxergando e não estou entendendo o que Ele quer? Eu devo ir para lá ou para lá? Eu não estou entendendo o que Ele quer. Não tem ninguém para traduzir? Não. Então como que eu vou saber que é dele?
Ah, mas é a língua dos anjos. Sim, tem muitos anjos caídos também. Muitos que foram contra Deus, que queriam sentar no trono de Deus e foram expulsos por Miguel. Às vezes a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Ah, mas tem padre fulano, padre ciclano que... Vai ter um monte por aí. Mas quais são os fundamentos bíblicos? A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que são inventadas. Deus não se contradiz. Ele vai se revelando. É necessário que a gente entenda a revelação. Ele fala e nós precisamos escutar. Ele não vai balbuciar sons inteligíveis, porque Ele nos deu a capacidade racional. Se fosse para ter sons inteligíveis, não precisávamos ter inteligência. Nós não precisaríamos da inteligência. Seríamos meramente animais. Mas se somos racionais, Ele fala pela razão. Nós precisamos compreender. Isso vem ao longo de toda a história. Não é eu que estou inventando, está aí ao longo da história. Só que às vezes nos confundimos porque vamos sendo guiados pela carência, pela necessidade de aparecer, a necessidade de falar que somos tocados pelo Espírito Santo. E às vezes o Espírito está nos alertando para algo que deveríamos fazer e nós não queremos fazer. Porque eu não gosto disso. Eu quero fazer outra coisa para ganhar dinheiro. E aí você escolhe uma profissão em nome do dinheiro e é infeliz. Sendo que aquilo que Deus esperava de você era para converter outros corações. Porque não se esqueçam, caixão não tem gaveta. Vai ficar tudo para trás. Celebrar o mistério de Pentecostes é perceber que lá atrás, na Torre de Babel, queriam construir uma torre para chegar no céu. E aí Deus deu a cada um línguas estranhas, para que um não entendesse o outro, para confundi-los, para que a torre não chegasse no céu. Isso está lá. Aí eles não entendiam. Mas será que Deus quer nos confundir? Será que somos tão maus assim para Ele nos confundir? Não. A nossa essência é boa. E se aqui estamos hoje cultuando a Deus, é porque nós estamos querendo receber Deus em nós por meio da Santa Eucaristia. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Percebam que o Espírito não é o vento, o Espírito não é o sopro, o Espírito não é o fogo, mas isso são metáforas usadas para a gente compreender aquilo que a gente ainda não consegue compreender. O Espírito está conosco. É a palavra que agora, pela ação do Espírito Santo, se tornará pão para habitar o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio